Olá, e bem-vindo ao módulo 7, seção 3. Na última sessão, falamos sobre as regras básicas para estudantes nos Estados Unidos. Agora vamos para uma das áreas em que as pessoas cometem erros caros: trabalho. Mais especificamente, a diferença entre trabalho legal e trabalho autorizado. Isso importa porque muitos estudantes chegam com um pensamento simples: eu preciso de dinheiro, então preciso de um emprego. Esse sentimento é compreensível. Mas, no sistema de imigração americano, necessidade não é a mesma coisa que autorização, e é aí que muita gente se mete em problema. Para estudantes F1, a regra básica é clara. O USIS diz que estudantes F1, em geral, não podem trabalhar fora do campus durante o primeiro ano acadêmico. Eles podem aceitar emprego dentro do campus, sujeitos a condições e restrições. Depois do primeiro ano acadêmico, podem existir certas opções fora do campus, incluindo CPT, OPT, extensões STEM-OPT e, em alguns casos, emprego com base em dificuldade econômica severa ou situações especiais específicas. Então vamos deixar isso claro. Nem todo trabalho que você consegue é um trabalho que você está autorizado a aceitar. E nem toda oportunidade que parece inofensiva é realmente segura para o seu status. A primeira categoria que os estudantes devem entender é o trabalho no campus. O Study in the States diz que estudantes F1 ativos podem solicitar emprego no campus até 30 dias antes do início das aulas, e se a escola estiver em período letivo, não podem trabalhar mais de 20 horas por semana. Durante recessos e períodos de férias, as regras podem ser mais flexíveis, dependendo da situação. Essa costuma ser a opção de trabalho mais direta para muitos estudantes. Mesmo assim, não é algo casual. Você fala com seu DSO. Você segue o processo da escola. Você confirma que o trabalho realmente se enquadra na categoria correta. A segunda categoria é o CPT, ou Curricular Practical Training. É aqui que os estudantes começam a ouvir siglas complicadas e a fingir que entenderam. Uma tradição humana encantadora. O CPT é um treinamento prático que deve estar diretamente relacionado à área de estudo do aluno e deve ser parte integrante do currículo estabelecido pela escola. O Study in the States diz que o estudante precisa garantir a oportunidade de treinamento antes que o CPT possa ser autorizado, e que o CPT deve ser autorizado antes de o estudante começar a trabalhar. Também observa que um ano de CPT em tempo integral elimina a elegibilidade para o OPT. Isso significa que CPT não é experiência de trabalho aleatória só porque o emprego parece útil. Ele precisa se encaixar no programa acadêmico, precisa ser devidamente aprovado e precisa ser aprovado antes do início do trabalho. Não depois. Não enquanto a papelada está sendo analisada. Não meu amigo disse que deve dar certo. Antes. A terceira categoria é o OPT, ou Optional Practical Training. O USIS diz que o OPT é um emprego temporário diretamente relacionado à área principal de estudo de um estudante F1. Estudantes elegíveis podem receber até 12 meses de OPT, seja antes da conclusão dos estudos, depois da conclusão, ou dividido entre os dois períodos. O Study in the States explica que o OPT exige tanto a participação do DSO quanto a autorização do USCIS, e que o OPT pré-conclusão durante os períodos letivos é limitado a 20 horas por semana. Então, o OPT é mais amplo do que o CPT. Mas mais amplo não significa informal. O trabalho ainda precisa estar relacionado ao seu campo de estudo. E a autorização ainda precisa existir antes de você começar a trabalhar. Para alguns formandos em STEM, o USIS também permite uma extensão de 24 meses do STEM OPT sob exigências adicionais. Agora vamos lidar com um dos mal-entendidos perigosos mais comuns. Alguns estudantes acham que trabalho não remunerado não conta. Essa não é uma suposição segura. O Study in the States alerta que se um estágio for do tipo de função para a qual o empregador normalmente contrataria e pagaria alguém, ele ainda pode exigir autorização adequada de trabalho, mesmo que não seja remunerado. Esse ponto importa. Porque as regras de imigração não desaparecem só porque não existe contra-cheque. Se o trabalho funciona como emprego, você deve presumir que ele precisa ser analisado corretamente. Outra distinção importante envolve estudantes M1.
O USIS diz que estudantes M1 são tratados de forma mais restritiva e podem participar de treinamento prático somente após concluírem seus estudos. Então, o padrão geral é simples. Estudantes F1 podem ter trabalho limitado no campus e certas opções autorizadas fora do campus, dentro de regras definidas. Estudantes M1 enfrentam uma estrutura mais estreita. De qualquer forma, o princípio permanece o mesmo. O trabalho precisa corresponder à categoria legal. E é exatamente por isso que o livro-texto trata o trabalho do estudante como uma questão de disciplina, e não apenas de renda. Ele argumenta que a empregabilidade é construída na interseção entre credenciais e autorização legal de trabalho, e que os estudantes prejudicam oportunidades de longo prazo quando tomam decisões de dinheiro de curto prazo fora das regras. Então, o que um estudante sério deve fazer? Primeiro, nunca presumir. Segundo, perguntar ao seu DSO antes de aceitar trabalho. Terceiro, obter a autorização primeiro. Quarto, manter registros. Cartas de oferta importam. A autorização da escola importa, seu I-20 importa. E quando a autorização do SIS é exigida, isso também importa. Um estudante inteligente não pergunta apenas: posso conseguir este trabalho? Um estudante inteligente pergunta: sob qual autoridade eu estou autorizado a fazer este trabalho? E essa autoridade já foi concedida? Essa pergunta protege o seu futuro. Porque o problema do trabalho não autorizado não é apenas que ele viola uma regra. O problema mais profundo é que ele pode prejudicar sua credibilidade, seu status e suas opções futuras. E quando você começa a construir sua vida nos Estados Unidos, credibilidade não é alguma ideia moral abstrata. É capital prático. Este curso usa Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong, como livro-texto. Para os estudantes que quiserem a estrutura mais ampla por trás desta sessão, o livro está disponível em versão impressa pelo Clube de Autores. E também pode ser encontrado em grandes varejistas e plataformas de e-book listados pela editora. Na próxima sessão, vamos analisar como estudantes e recém-chegados constroem experiência real e um histórico confiável ao longo do tempo. Vejo você na sessão 4.